Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Saudades. Em breve estarei aí, se Deus quiser. Esperando mais um pouquinho. Tem uma gaivotinha bem embaixo, assim, você consegue chamar também seus amigos, se você quiser, do próprio Instagram mesmo. Tem uma gaivotinha aí que você consegue chamar a galera. Olá, boa noite. Tem uma gaivotinha bem embaixo, assim, vocês conseguem chamar todo mundo, assim, que está relacionado aos seus amigos. Chamar a galera. Leiloca, saudade também. Você quer participar? Olá, boa noite. Bom, vou dando início aqui aos trabalhos enquanto a galera vai chegando. Tem uma gaivotinha aí, vocês conseguem chamar seus amigos, pessoas em comuns, enfim, para poder assistir aí um pouco a live. Hoje a gente vai falar da influência da postura na disfunção temporomandibular, né? Na semana passada eu fiz uma live sobre ATM e explicando o que era uma disfunção temporomandibular, né? Então, a relação temporomandibular é a mandíbula e o temporal, quer dizer, essa relação que você faz abertura, fechamento da boca, participa da mastigação, da respiração, da deglutição. Então, a disfunção temporomandibular ela também tem uma relação com a postura, né? Quem já não teve uma dor na região do pescoço, na região escapular, e talvez não tenha percebido quando foi ao dentista fazer um tratamento dentário, e essa dor basicamente sumiu ou aliviou essa dor, né? Mas existem outros distúrbios que podem alterar a sua postura, que é relacionado à mandíbula, porque existe um nervo que a gente chama, né, que é um nervo trigêmeo. Então ele faz relação também na mandíbula, nos olhos e no maxilar. E é importante você saber que os olhos, né, eles têm receptores tanto externos quanto internos. Então, isso pode mudar a sua orientação no espaço, tá? E no tempo. Então, a gente também entender que os olhos têm relação com o nervo trigêmeo, que tem relação com a disfunção temporomandibular, faz toda a diferença se eu tenho um problema dentário, uma ausência do dente, se eu tenho faço a obturação e uso aquela obturação como é que fala? Não é de resina não, a gente usa aquela de metálica, né? E aí o que acontece? Isso tudo faz corrente no corpo e pode também alterar a sua postura. Além disso, existe a gente chama um captor do corpo, né? Que também são os pés. Então, seus pés também podem ter relação com a sua postura e alterar também a posição da sua cabeça e, consequentemente, a sua mandíbula também. Então, tanto você pode ter problema de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né? Então é importante você saber que essa região ela pode até te dar dor de cabeça e você achar que, nossa, eu tô com uma dor de cabeça enorme hoje e não sei, eu acho que foi o que eu comi. Então você às vezes não sabe nem por que você está com dor, né? Cefaleia, por exemplo. Dor ao mastigar, às vezes cansaço, tem estalos na articulação quando você abre e fecha a boca, por exemplo. Quer dizer, isso tudo são sinais de que algo está errado.
Além de, você já fez algum tratamento, por exemplo, na coluna, algum RPG, alguma massoterapia, isso, Oswaldo, amálgama. E aí você fez a massoterapia, por exemplo, para te aliviar a dor e acaba que não te alivia a dor, ou você não relaxa, faz um efeito ao contrário. Então você tentar entender que existem outras relações no corpo que pode te causar, que a gente fala contratura, né? Tirar esses obstáculos e dar uma solução para o seu corpo. A gente sabe, eu explico muito para meus pacientes que o nosso corpo é movimento. Desde a vida intrauterina, a gente tem uma relação muito importante com a boca, que é a sucção. Né? Quem tem filho ou quem participou de alguma gestação sabe que ele já começa na vida intrauterina ao processo de sucção, a mão levada até a boca. Quer dizer, o quão é importante esse sistema, além da respiração, né, que você usa. É importante você entender que também existem relações com a gravidez, que a gestação que a pessoa teve para te gerar, que também tem repercussões, podem ter alterações cranianas, que a gente chama. Então, as alterações no crânio, né, podem causar também repercussão. Você imagina, é uma articulação, né, temporomandibular, quer dizer, se eu tenho um olho torto, eu também altero a minha coluna, posso trazer uma escoliose, por exemplo, tá? E posso também alterar o sistema da boca. Quer dizer, a ausência do dente, principalmente os molares, aqui, ele desequilibra a sua mordida. Você imagina, você não tem esse molar aqui, que são os dentes de trás, vamos dizer assim, os dentes posteriores. Quer dizer, você não ter os dentes posteriores vai fazer você fazer, na hora da mastigação, né, a gente faz movimentos meio que circulares ali, então ela vai para a lateral, sobe, desce. O que acontece? Na ausência do dente, na hora que você abre, acontece um desnível. Então, o que acontece aqui? Quando você abre a boca, você tem a ausência do dente, o que acontece? A mandíbula, ela vai para a lateral, toda vez lateral assim, de uma maneira exacerbada. Isso aqui vai fazer o quê? Com que essa estrutura, toda vez que você vai forçar ela para a lateral aqui, por exemplo, vai fazer com que haja sofrimento de toda essa região. E aí o que a gente tem que vir e fazer aqui? Será que é somente harmonizar essa articulação? Não, a gente tem que entender também a parte muscular, a parte da ligação. Então aqui seria a ligação da nuca, aqui na parte posterior, que ligaria na coluna cervical, que tem relação com a ATM, que você imagina, a cervical alta, ela tem relação aqui com a articulação temporomandibular, ela fica justamente ligada nessa região aqui. Então, se eu tenho uma alteração em occipitais, que a gente chama, né, nessa região da nuca, se eu tenho uma alteração craniana também, eu também tenho repercussão no sistema mandibular, só para você ter ideia como é que é tudo interligado. Além disso, um bloqueio aqui na nuca, vamos dizer assim, um bloqueio aqui na nuca também pode bloquear a coluna lá embaixo, a coluna lombar. Então, você pode ter dor secundária da coluna lombar, um bloqueio de sacro, por exemplo, um bloqueio para poder, por conta do bloqueio da região também dos occipitais, por exemplo. Então é preciso você entender toda essa relação com a coluna. Tem relação também com as torções, né? Como você vira o corpo. Então você entender como é que o seu corpo funciona é importante. Você às vezes já faz um movimento assim, nossa, eu olhei para trás e a dor na nuca já desceu para a lombar, por exemplo. Isso não é uma coisa tão incomum assim de você sentir. Às vezes você acha, poxa, é da idade, né? Já tô na idade, tenho muita lesão na coluna, por isso que eu tenho muita dor. E nem sempre é assim. Eu vou até falar um relato assim de ontem, foi bem interessante, onde eu atendi um paciente, né? Que na verdade foi um presente lá do Dia dos Pais, que a minha amiga deu pro pai dela, né? Então, assim, ele tem uma lesão, né? E aí ele veio para mim e falou assim, Renata, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ressonância primeiro, e aí depois eu vou em você e tal. Eu falei assim, mas você não tem um exame mais antigo? Ele falou assim, não, eu até tenho um exame mais antigo. Eu falei, traz esse exame já pra mim, já me ajuda pra caramba e tudo. Mas ele falou assim, não, faz o seguinte, eu vou te mandar o exame pelo telefone. Eu falei assim, olha, você pode até me mandar o exame pelo telefone, só que eu preciso ver como é que você se movimenta. Porque você imagina,
Por exemplo, aqui, a gente está falando da TM, eu tenho um bloqueio na nuca, que está bloqueando a minha lombar. Aí você me dá um exame somente da cervical. E aí você me dando um exame somente da cervical, eu não tenho como saber como é que você está se movimentando, se seu corpo é mobilidade. E aí você vai falar, nossa, eu tenho uma dor na lombar também, tenho uma dor no punho, tendinites, tem outras relações que podem ter relação também com a articulação temporomandibular e com a cervical alta, que você talvez nem imagine que possa acontecer. A gente chama das cervicobraquialgias, quer dizer, a dor dos braços, né, que vai irradiando para os braços, também pode ser a causa de uma disfunção temporomandibular. E é importante você entender que quando você vai ao dentista regularmente e faz uma avaliação, não só dentária, você tem que fazer uma avaliação realmente de como está a funcionalidade do seu corpo. Ontem eu bati um papo com uma especialista em disfunção temporomandibular, uma dentista maravilhosa, a Marister. O Rafa conhece, né, Rafa? Saudades aí da Bahia, Rafa. E aí eu bati super um papo com ela, assim, e ela falou assim, Renata, desde que eu tenho 30 anos formada, e desde que eu me formei, eu nunca olhei a boca como uma coisa simples de eu fazer um tratamento. Por quê? Ela já tinha um olhar de se eu tiver um problema em outro lugar, por exemplo, numa cervical, e eu tratar fazer uma correção que eu não corrija também a postura, por exemplo, a cervical ali, o tratamento dela vai ser ineficaz. Então, assim, é importante você entender também que nossos dentes têm mobilidade, tem movimento nos nossos dentes. Se você reparar o seguinte, quando a pessoa tem ausência de dente, quem já tem sabe disso, a ausência de dente, o que acontece ali? Além da massa que vai, né, da massa que vai piorando ali, né, vai meio que crescendo por conta que não tem osso, para tentar fazer o contato, né, que não acontece, vai fazendo vários desníveis nessa mandíbula. Essa DTM do tipo choquinho. Sinto estalos e choque nesse exato lugar do lado direito que você mostrou. Exatamente, isso aí é uma disfunção temporomandibular e a gente tem que entender que existe a função do dente, né? Quando você vai no dentista, a ausência de dente, as amálgamas que podem alterar também a região oclusal. Amálgamas é aquela obturação que você faz com parte metálica, que tem mercúrio. Isso também faz alteração na mandíbula, tá? É preciso entender. Esses estalos também pode ser a gente chama de uma hipermobilidade, né? Ou seja, tem uma articulação trabalhando mais que a outra. A gente tem que entender que também existe relações com a cervical. Então você tem que, depois que eu extraí o dente, começou um zumbido e dor. Exatamente, por conta do nervo trigêmeo. E aí tem a relação mandibular, e aí tem a relação de neural, né, que a gente chama, e como a articulação, tá vendo? Temporomandibular é muito ligado ao ouvido. O ouvido seria esse círculo aqui, ó, tá vendo? O ouvido interno. Então ele é muito ligado aqui. Então quando eu tenho uma ausência de dente, eu meio que deixo o nervo sensível, por exemplo. E aí é preciso entender que trabalhar a musculatura e a inervação dessas regiões podem reduzir seu zumbido, por exemplo, melhorar a sua dor e a mobilidade. Mas é preciso você entender que existem obstáculos também para que isso aconteça. Não é que somente porque eu extraí o dente que vai ser a causa mesmo do seu problema, né? É importante você entender. Eu já tive paciente, só para você ter uma ideia, que travou a mandíbula por um evento emocional. E aí o que acontece? Eu fui lá, fiz todo um trabalho na parte muscular, na parte articular, o que eu tinha que fazer na parte da postura, mas era preciso ela entender que existe um fator emocional que ela precisa trabalhar esse fator emocional. É difícil? Porque você tem que enfrentar às vezes seus medos para poder fazer esses ajustes na sua vida. Porque você imagina, se hoje você está com esse estresse tão alto e a sua mandíbula trava, a chance de você travar é enorme. Então é importante você entender a relação também que pode ter com os eventos emocionais, a sua dor, tá? Então a solução é fisioterapia e usar aparelho. Nem sempre usar aparelho. Aí vai ter que, não sei qual é o tratamento que você fez, né? Aí tem que entender.
se você vai precisar usar o aparelho ou não, tá? E é importante fazer realmente um trabalho muscular, um trabalho de reeducação, vamos falar assim, de desensibilização neural ali, fazer uma informação acontecer, porque o que acontece? O que acontece com o nervo? Se o nervo ele não passa sangue o suficiente, por exemplo, ele começa a dar informações neurais. Essas informações vão acontecendo e vai causando dor, tudo isso que você está sentindo. Então, assim, é importante você entender que é preciso fazer um equilíbrio não só da região mandibular, mas entender se a região, sua região cervical, ela também está tendo relação com essa disfunção temporomandibular. Então, só para você entender, é muito mais complexo do que assim, vou usar um aparelho e vou resolver? Não. Nem sempre você usar o aparelho vai resolver, porque, por exemplo, se você for você extrair um dente, vai usar o aparelho para puxar esses dentes, talvez nem sempre isso seja a melhor solução. Porque, como eu te falei, você está arrastando todo mundo de novo, vai fazer tensão, você imagina. Eu tenho uma ausência de dente aqui, e aí eu tenho que botar um aparelho, e esse aparelho ele vai arrastar tudo para poder eu juntar essa região que está na ausência de dente aqui. Você imagina, assim, a gente fala, você estava até conversando com ela que você uma teia de aranha que você tem aqui, né? Igual a roupa do Homem-Aranha. Então ela é toda colada no corpo. Você imagina, eu tenho uma ausência de dente aqui e eu preciso puxar essa pele, vamos dizer assim que fica mais fácil. Se eu preciso puxar essa pele, o que vai acontecer com as minhas estruturas? Elas normalmente vão acompanhar essa relação. Então é preciso que você libere as estruturas para que seu corpo também faça uma reparação melhor, um equilíbrio melhor das estruturas. Então tentar entender o seu contexto aí, se realmente seria necessário usar o aparelho ou se teria algum outro recurso para te aliviar. Então a gente tem outras possibilidades terapêuticas que pode ser observada ali pelo dentista. Aí eu não sei no seu caso o que ficou organizado para você, tá? Mas é preciso entender que a fisioterapia em conjunto com a odontologia, nesse caso, ela é essencial, porque se eu tenho que fazer uma reorganização do meu corpo, né, eu preciso informar as estruturas que existe uma ausência de dente e que, na verdade, você necessitaria, dependendo de qual dente você extraiu, você necessitaria repor, por exemplo, os molares posterior. O ideal é que você colocasse um outro dente no lugar, não ficasse sem o dente. Porque se você fica sem um dente, eu peguei uma paciente com sensibilidade total na gengiva, aqui na parte interna da boca, porque ele tirou aquele dente. Ele tirou aquele dente e está fazendo um tratamento para poder fazer um implante ali naquele outro local. Mas a sensibilidade do dente também causa dor irradiada. Então, não somente a parte muscular que vai te causar dor irradiada, mas a sensibilidade ali da região da gengiva também pode te causar essas dores. Eu já tinha usado o aparelho, tirei o dente depois de ter usado o aparelho. Entendi. E o aparelho já te aliviava, assim, já te ajudava? Como é que era isso? O seu aparelho é para correção mesmo oclusal, é isso? Só para eu entender um pouco. É preciso entender por que aconteceu aí, nesse contexto. Você não sentia nada, exatamente. Então, depois de uma ausência de dente, né, vamos dizer assim, da extração de dente, você começou a ter vários sintomas que você não tinha, né? Quando usava, não sentia dor. Exatamente. E aí, talvez. E por que você tirou esse dente, por exemplo? Usou para juntar os dentes da parte de baixo. Entendi. Então você extraiu para poder puxar. Então você deveria fazer uma reeducação mesmo de todas as estruturas do corpo aqui para te ajudar nessa dor que você tem no zumbido. Tirou o siso para poder ajustar. Entendi.
É preciso realmente fazer um trabalho em cima para sensibilizar essa região e dar mobilidade às estruturas que esteja acontecendo. Por que acontece? Quando ele fez a extração do dente, porque é uma coisa mecânica, né? Então ele vai lá, faz a extração, tira. Às vezes só é o fato de ter feito isso mecanicamente pode ter também feito uma contratura nessa região da boca, por exemplo, e travar toda a parte muscular. E aí, travando a parte muscular, também pode te dar zumbido no ouvido, por exemplo. Tirei o siso. Entendi. Você acha que a disfunção da TM pode causar enxaqueca? Sim, sim. A enxaqueca, ela tem mais de 120 tipos de enxaqueca, não sei se você sabe. E uma delas é a da disfunção temporomandibular. Justamente por conta daquela relação que a gente tem, que eu falei lá na outra, ou de repente só uma cefaleia tensional. Sim, pode acontecer, porque aqui o temporal, né, que a articulação o temporal, né, temporomandibular, ele normalmente passa bem na têmpora. Normalmente as pessoas têm dor na têmpora ou então na hemiface. É bem característico assim da disfunção temporomandibular. Então você pode ter, porque você, por exemplo, força muito para fechar os dentes, então o ranger dos dentes, o aperto dos dentes, por exemplo, pode fazer com que a gente chama de aconteça um ponto gatilho no músculo, né, do temporal, por exemplo, que pode dar uma dor localizada nessa região aqui, né, mais próximo dessa região. Tem a parte também do masseter, que também pode dar uma dor mais irradiada para essa parte aqui na lateral. Então é preciso entender que a dor de cabeça, ela também pode ter uma relação dessa causa. Também os occipitais, essa parte daqui da nuca, né, que a gente chama, né, podem estar vamos dizer assim, com um espasmo, né, quer dizer, tá rígido essa região aqui, não passa sangue suficiente às vezes. Falta fazer uma drenagem ali nessa região, que a gente chama, para poder os fluidos conseguirem sair. No caso, circulares, vamos dizer assim, e aí tirar aquele sintoma da dor. Não sei se deu para entender aí o que eu falei, tá? Mas é mais ou menos isso. Existe estase venosa, por exemplo, que pode te causar essa dor também, a cefaleia. Então é preciso entender também o contexto dessa dor de cabeça, né? Quando ela começou. É importante a gente pegar sempre a história, porque, por exemplo, a dor de cabeça ela também pode ter relação com o útero. Então tem muita gente que vai menstruar, tá, ou tá no período ali que também sente cefaleia. Para você ter ideia da grande relação de você ter a dor de cabeça. Então existem outros motivos para dor de cabeça e é preciso a gente entender que a falta de mobilidade uterina, por exemplo, pode te causar dor de cabeça, enxaqueca. Aí você já sabe, caramba, eu vou ficar menstruada, porque minha enxaqueca veio. Então são sinais que o corpo vai dando, que você vai informando, né, vamos dizer assim, vai informando para você, falando assim, olha, não tá legal, eu preciso melhorar alguma coisa. Então é preciso entender isso, que se o corpo está te dando um sinal, tem alguma coisa acontecendo que não está muito legal. Ou ele adaptou muito para chegar ao momento que você está hoje, que é aquela dor mais crônica. Quer dizer, aquela dor que você trata e a dor não melhora, e você fica tratando e ela não melhora, você fica tratando e quando você vê, passou um tempo, sei lá, 6 meses daquele tratamento e você não melhorou daquela dor, se torna uma dor crônica. E aí o corpo faz nova adaptação ali para tentar te ajudar. Por isso que você vê, às vezes, por exemplo, a pessoa com torcicolo, ela não fica com a cabeça dura, por exemplo? Ela não consegue fazer o movimento porque dói aquele movimento. Aí é preciso entender o que está envolvido dentro daquela dor ali. Quer dizer, os músculos da mastigação e da língua, por exemplo, também podem causar repercussão na TM também. Então é importante você saber que existe esse músculo aqui do pescoço, que às vezes se você tocar nele, ele já está dolorido. A gente fala do músculo de gástrico aqui, que fica nessa região aqui da parte mandibular, tem relação com os dentes posteriores também, anteriores e posteriores, quer dizer,
a importância também da parte da língua e da mastigação, dos músculos mastigatórios em relação à parte mandibular também. Quer dizer, tem relação também, falei de víscera lá, de útero, e tem relação também com o estômago, com o fígado, por conta de ligações mesmo que o corpo tem com a cervical. Ele faz uma nova informação que pode alterar também o seu pescoço aqui e alterar as outras estruturas para cima. Então o corpo ele é muito complexo. É preciso você entender que às vezes a dor que está aqui é oriunda de outros lugares. E aí o pulo do gato está nesse caso. Tem dores que são primárias, que a gente chama, que são localizadas. Ali você fala assim, tá doendo aqui. Aí você vem, trata o local e aí resolve. E tem dores secundárias, quer dizer, você já tinha uma dor, mas aí por algum motivo a sua dor piorou. Por exemplo, eu já tinha uma dor na mandíbula, aí eu caí e bati com o queixo. Essa dor piorou minha mandíbula. Quer dizer, você teve um trauma, você já tinha dor na mandíbula, mas o que piorou a sua dor foi aquele trauma naquela região. Então é preciso você entender o contexto. Eu estou aqui pensando no exemplo de falar da estase venosa, né? Sabe assim, não sei quem bebe, acho que quem bebe talvez saiba mais isso. Quem bebe e acorda com dor de cabeça naquele outro dia, é porque é falta de hidratação, ou seja, o líquido ficou muito grosso, vamos dizer assim, e aí te dá aquela dor de cabeça. Como você vai tomando água e vai se alimentando, mas hidratar bastante é o essencial para que aqueles líquidos fiquem mais fluidos e consiga drenar, fazer a drenagem cerebral. Então, por isso que a bebida desidrata a gente, ou seja, ela tira o líquido. Nós somos 70% água. Então, é preciso você entender que existem outras relações aí para você tá relacionando essa dor de cabeça. Por isso que é importante você entender também qual é o contexto da sua dor de cabeça. Se ela piora com alguma comida, se você tem algum estresse maior, se a sua dor de cabeça piora. Então é preciso você entender essa relação aí que o seu corpo está te falando. Ó, tô doendo, tá? Por que tá doendo? E aí você entender. E o que eu quero falar para vocês, né? Eu tô falando isso porque assim, a fisioterapia, né, com a especialização que eu tenho, que é a osteopatia, ela tem uma visão muito mais global do que a fisioterapia tradicional. Então, a gente na fisioterapia tradicional, normalmente a gente cuida de partes específicas. Então, se você tem dor na região do ombro, a gente vai lá tratar a região do ombro. Já a osteopatia, ela tem uma visão muito integrada do corpo. É preciso você entender que é preciso buscar um equilíbrio tanto de você parado, né, que a gente fala um equilíbrio estático, quanto um equilíbrio dinâmico. Uma vez lembrando que você é movimento o tempo todo. Você se movimenta o tempo todo e eu preciso dar harmonia ao seu corpo, né? Fazer com que o seu corpo se movimente e com que você não sinta a dor. Então é preciso entender que o seu corpo te conta várias histórias e talvez você não dê ouvido para isso, tá? Então assim, a postura ela tem a ver com posição, quer dizer, hábitos posturais que você tenha, atitudes que você tenha. Então é importante você entender que a sua postura diante de tudo que você faz, se ela é receptiva, se ela não é, que ela pode alterar também a sua postura, tá? Além disso, é preciso você entender que para poder você se manter numa postura equilibrada, existem outros fatores, como o eixo visual. Eu falei a semana inteira, basicamente nos stories, sobre o eixo visual, o quão é importante para a nossa postura e como tem relação com o nervo trigêmeo, que tem relação com a parte da disfunção temporomandibular. Além disso, nós temos o sistema vestibular, como você está falando aí, Jaqueline, é a relação da boca, do dente, com relação ao ouvido, quer dizer, o sistema vestibular que a gente fala, que te dá também a orientação do espaço, tá? Além disso, existe o captor, a gente chama dos pés, ou seja, você pode ter uma disfunção na pelve, por quê?
como você tem uma alteração na disfunção temporomandibular, ela também pode alterar a região daqui dos ombros, a região do pescoço, por exemplo. E quando eu altero essas cinturas, vou fazer aqui, né? Então, assim, quando eu altero essas cinturas, eu também posso alterar a minha pelve, ou seja, meu quadril. Eu também posso alterar o meu quadril e talvez acontecer uma escoliose ali. Nossa, não, Renata, eu tenho escoliose. Mas às vezes a escoliose é disfunção de outro lugar. Não é uma escoliose pura. É uma escoliose porque você se manteve numa mesma posição. Então a gente fala assim de postura viciosa, por exemplo, que vai fazendo com que o seu corpo vai fazendo adaptação. Quer ver quando você vê isso, essa adaptação bem certinha assim? Quando você tem uma cicatriz, faz uma cirurgia, por exemplo. Quem faz cirurgia, normalmente, a pessoa que tem uma cicatriz, ela normalmente, o que ela faz? Vamos dizer assim, que o corpo protege aquela cicatriz. Então, se eu tenho uma cicatriz aqui, vamos dizer, do pescoço, o que o seu corpo vai fazer? Né? Ele vai proteger aquela região. Você não consegue esticar. Você faz uma cirurgia na região e você faz um alongamento, por exemplo. Você não consegue depois que você faz uma cirurgia. Quer dizer, a cicatriz também ela pode ser um fator para gente que pode alterar a sua postura e alterar também os eixos crânio, mandíbula, fazendo com que você também tenha uma disfunção temporomandibular, para você ver o quão importante é a postura. Então, além disso, né, existem as informações tanto internas, quer dizer, aquela coisa que a gente fala de internas se eu tô triste, eu tenho uma postura diferente, se eu tô feliz, eu tenho outra postura, vamos dizer assim, e externo, né, o que você vê, né, o que você ouve, né, é importante você entender isso, que tudo isso são informações para o corpo, para que ele ajuste a sua postura, né? E aí você fique bem na sua postura sem que você sinta dor e tenha uma boa mobilidade. Tenho disfunção, eu sei bem, eu tenho disfunção muscular, meu corpo está todo desalinhado, cervicalgia, vista rígida, problema de mastigação, etc. Eu sou inclinada. Exatamente. E assim, a gente vem tratando, quer dizer que existem outros fatores, eu até falei antes, aqui eu acho que você não estava aqui, eu até falei antes do fator emocional envolvido nessas disfunções temporomandibular, né? Não adianta a gente também fazer as correções e a gente não mudar nossos hábitos, né? É importante a gente entender isso também. Então, assim, é importante você entender que para você manter sua postura alinhada, os olhos também permitem que você reconheça os objetos, no espaço, né? Coordene seus movimentos, né? Tem aquelas informações, então existem uns músculos extraoculares que a gente chama, que ele tem total relação com o sistema tônico postural. Sabe como a gente vê assim essa relação, né? Na avaliação, se chamar a atenção o captor ocular, por exemplo, existe um teste que a gente faz, né, na avaliação, que é o teste de convergência. Eu falei essa semana bastante também. Convergência ocular. Por quê? A convergência ocular, que é quando você coloca um ponto fixo, né, no caso, um local que você olha fixo e vai acompanhando até a ponta do nariz, existe a convergência ocular. Os músculos extraoculares também têm relação com a disfunção temporomandibular. Por isso que ela está falando aqui que ela tem disfunção temporomandibular e sente a vista rígida, a vista turva, às vezes, por conta da relação do nervo trigêmeo com relação ao nervo oftálmico. Olha quão importante esse sistema. Além disso, a Jaqueline falou do zumbido também, e foi bem legal, porque tem relação com o sistema vestibular também, quer dizer, faz a estabilização da imagem, da retina, manutenção da postura, do seu equilíbrio, percepção do movimento, quer dizer, percepção do corpo. Então, assim, existe, para você entender, além disso, existem músculos responsáveis pela sua postura, e tanto anterior quanto posterior. E a gente precisa tentar manter um equilíbrio, porque vai te causar, a gente fala de
patologias, né, que tem relação com doenças, quer dizer, vai te causar uma postura viciosa, por exemplo, vai te causar limitações, vai te causar propensão, você pode ter propensão a cãibras, tendinites, distensões, dores generalizadas, enrijecimento, contraturas, quer dizer, isso tudo relacionado à estabilização dos músculos responsáveis pela sua postura, que também tem relação com outras vias de comunicação que a gente chama. Então é preciso a gente observar os obstáculos, né, e tratar os obstáculos que estejam dificultando a gente fazer o tratamento. É importante você entender isso. Túnel do carpo, exatamente, as tendinites que a gente vê, né, a gente observa alteração na cervical, né, é importante. Então, assim, o mau funcionamento dos captores, que a gente chama, dos captores da sensibilidade, obstáculos como perna curta, por exemplo, sistema dento-oclusal, que a gente vem falando, as cicatrizes patológicas, ou seja, eu faço uma cirurgia e não trabalho essa cicatriz, quer dizer, eu posso ter uma alteração também, posso me jogar minha cabeça para frente por conta de uma cicatriz, por exemplo, porque o microgalvanismo, quer dizer, obturação com amálgamas, pode fazer obstrução na via de comunicação e alterar também a análise da oclusão, e aí acontece a maior parte dos fracassos da terapia, tá? O mais importante é isso aí, a gente vamos, vamos avançando. Então é importante você entender que existem hábitos que precisam ser mudados e que o sintoma ele é um produto final de uma série de quebra de equilíbrio do seu corpo. É preciso você entender isso, porque assim, quando você começa a ter uma dor crônica, você já não sabe mais onde dói. Dói aqui, dói ali, mas quem causou a dor? Aí você não sabe quem causou a dor, por exemplo, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação da abertura da boca, né? Se tem avaliação de ruídos, se tem dor miofacial relacionado aos dentes, ao músculo masseter, o digástrico. Por quê? A DTM, né, quer dizer, a disfunção temporomandibular, ela participa de forma direta, quer dizer, a mandíbula, né? Ela participa de uma forma direta ou indireta, como a gente falou lá, deglutição, sucção, fonação dos sons, respiração, contração da musculatura do rosto. Ou seja, você fica às vezes limitado de sorrir, de fazer caretas, de rir, né? Expressão facial, quer dizer, dificuldade às vezes de beijar por conta de uma dor orofacial, quer dizer, quanto comprometimento que você tem nas suas atividades, né? É preciso você entender isso. A dor e disfunção da cervical, quer dizer, através do aparelho mastigatório, também é importante você entender que pode ter pontos na sua coluna, por exemplo, que sejam mais doloridos ali devido à alteração do aparelho mastigatório. É importante você fazer esse teste com você, se consegue fazer uma mobilidade de pescoço para baixo, para cima, inclinar para o lado, para o outro, sem dor, né, de preferência, e com uma mobilidade funcional, né, que você consiga girar sem girar o corpo, né, girar só a cabeça, quer dizer, para você entender que existem problemas nas vértebras relacionados à disfunção de temporomandibular. Então, eu preciso entender que existem outras conexões, tá? Então, existe diferentes patologias da disfunção temporomandibular, tá na classificação 2 e 3, né, que é o recuo, classificação 2, recuo da mandíbula, acontece uma flexão de crânio, tem relação com os molares, tá? E apresentam uma defasagem de oclusão. Então, os molares, eles são muito importantes. Além disso, eu vou falar uma coisa interessante, tá? Sobre os molares incisivos daqui a pouco. A classe 3 tem a ver com prognatismo, ou seja, uma extensão de crânio. Ou seja, se eu tenho uma extensão de crânio, a minha mandíbula também avança. É preciso você entender isso, como as alterações cranianas também podem repercutir na sua mandíbula e te causar dores também. Traumas, ausência de dentes,
A má higiene bucal também pode te causar problemas nessa região da disfunção temporomandibular, tá bom? A gente falou um pouco, né? A Jaqueline conversou um pouco com a gente da ortodontia. Quer dizer, então, como eu tinha falado lá, o fato de puxar, movimentar os dentes não é algo sem consequência para a sua postura, só para você ter uma ideia, porque se você faz todo o repuxo, você também pode alterar a região da cervical, a via musculatura, via muscular. Então, saiu os estudos, né? Tem alguns estudos falando de escoliose que aparece após você colocar o aparelho ortodôntico, por exemplo. Então, é preciso entender se realmente esse aparelho está sendo funcional ou se você precisa fazer uma outra terapia, né? Outra tratamento dentário com esse dentista, tá? E os desequilíbrios oclusal, né? A gente tem também as mordidas abertas, a mordida cruzada, ela é um obstáculo. Então a gente precisa que o dentista realmente vá lá e tente corrigir o máximo esses problemas, porque precisa de ortodontia nesse caso. Sem a ortodontia a gente não consegue dar continuidade no tratamento. Não adianta eu só trabalhar musculatura sem você usar ortodontia. Sai de um problema e arruma outro. Exatamente. Por isso que é preciso entender, Jaqueline, esse contexto que você conversou aqui com a gente hoje. E saber se realmente esse é um tratamento mais adequado para você. Porque é importante, porque pode acontecer os desequilíbrios oclusais, de causar esse zumbido que você falou, e é importante você entender isso. Então, isso tudo o que acontece, é preciso que a gente entenda que fazer uma proteção da postura, fazer uma proteção da coluna, entendendo que se eu fizer extrações dos pré-molares, eles também faz com que você perca a orientação da língua, a importância da língua. A gente falou numa outra live, né, que ela marca a direção da mandíbula. E se eu tenho uma ausência, uma extração desse pré-molar, eu tenho uma alteração no posicionamento da língua e, além disso, da mandíbula, a mandíbula não consegue se orientar e ele também contribui também para a harmonização facial. Olha a importância da ausência de dente, né? De extração de um dente, você manter não colocar um outro dente, né? Não fazer um implante ali naquela região. Olha a importância disso em repercussões, dores musculoesqueléticas. Falei do microgalvanismo, né? Que são as amálgamas. Como as amálgamas, elas também podem fazer alteração da oclusão, da análise oclusal e fracasso do tratamento dentário. Então, é preciso entender isso. Então, se você tem um dentista que ele entende que a amálgama faz alteração por conta das microcorrentes que ela faz e altera também a sua postura, olha a importância disso. Quer dizer, ele tem que tirar aquilo e colocar outro material. Por quê? Vai fazer alteração também no seu corpo, tá? Falei da insuficiência de convergência também. Então, assim, existe um sinal assim que é bem característico da disfunção do aparelho manducatório, tá? Que é predominantemente no final da noite e antes de se levantar. Então, a dor dessa região dento-oclusal, que a gente chama, ela tem uma característica normalmente no final da noite ser pior ou antes de você se levantar. Então, é preciso você entender que se você tem uma dor na região escapular, por exemplo, aqui na região das costas, no final da noite e principalmente antes de se levantar, você provavelmente tem uma disfunção temporomandibular, né? Então é importante você saber disso. Então, dores no final da noite que te acordam também é um sinal de que tem um problema de dento-oclusal acontecendo. Eu não consigo ficar muito tempo deitada até tarde. Também pode ser um sinal de que tem o aparelho dento-oclusal alterado. Acordar com a nuca rígida, né? Que vai se desbloqueando progressivamente conforme o dia vai acontecendo, também uma sintomatologia de uma disfunção dento-oclusal. As cervicalgias que a gente falou, as cefaleias occipitais, dores escapulares que eu falei, as dores nas costas altas, dores faciais. É importante você entender isso. Dores na região do temporal,
do temporal, nessa região aqui, ó, bem na lateral, ó, no temporal, que essas dores que você pode ter, hemicranianas, na região temporomandibular, sensibilidade dentária, o aumento da sensibilidade dentária. Durmo meia-noite e acordo 3 horas da manhã com dor. Exatamente, a característica exata de uma disfunção temporomandibular. Exatamente, Jaqueline. Para você entender como é que o corpo vai te informando tudo o que está acontecendo aí. Existem as vertigens, os zumbidos, que pela neurofisiologia que a gente fala, né? Às vezes acontecem dores mamárias, cara. Assim, uma coisa bizarra, né? Que a gente nunca imagina. Dores torácicas, distúrbios endócrinos. A Camila sabe disso. Então, assim, pequenas febres, às vezes inexplicáveis. Essa das pequenas febres inexplicáveis é bem legal. Você vê muito isso quando a criança vai nascer o dente da criança. Como é que ela tem febre? Que você não sabe explicar. É interessante isso, como é que o seu corpo te dá sinal de tudo, né? Então, assim, é importante você entender que o aparelho manducatório, ele pode descompensar o aparelho óculomotor, os olhos, provocando essa alteração aí também, quer dizer, uma outra questão, a insuficiência de convergência aí. É importante você entender que não existe um tratamento único para a disfunção temporomandibular, as desordens temporomandibulares. Então, o diagnóstico correto ele é importante no controle de uma desordem, ou seja, a desordem é uma doença que altera todas essas questões. Então, é uma coisa interessante que eu deixei para falar agora. Olha que legal. A gente faz às vezes a gente faz uns testes assim para fazer um descarte. Por exemplo, quando a pessoa não vem com um diagnóstico, por exemplo, de uma disfunção temporomandibular. Olha que legal. Eu tenho uns testes referenciais que a gente usa, por exemplo, os incisivos. O que são os incisivos? Então, seriam esses dentes aqui da frente, tá? Os incisivos. Então, os incisivos, como é que é a relação deles? Com a flexão do tronco. O que é a flexão do tronco? Quando você desce, quando você vai pegar alguma coisa no chão. Isso é uma flexão do tronco, por exemplo. Sem usar o joelho, né? Então, se você tem uma alteração nos incisivos, ele pode bloquear você de não conseguir pegar alguma coisa no chão. Aí você precisa dobrar o joelho para você pegar. Mas para você se esticar, é uma facilidade que você tem. Só essa observação. Outra coisa legal são os caninos, que são esses laterais aqui, né? Esses daqui. Então, os caninos. É importante você entender que você não consegue realizar, por exemplo, uma inclinação do corpo para o mesmo lado. Por exemplo, eu tenho alteração nesse canino, eu tenho dificuldade de fazer uma inclinação para o lado do canino, tá? E tenho e realizo a lateralização do lado oposto tranquilamente. Então, a importância, né, do dente. Outra coisa também, os molares. Ele não realiza a torção anterior para o mesmo lado. Então, eu tenho esse molar aqui prejudicando a minha oclusão, por exemplo. Então, quando eu faço essa torção, que é quando eu peço para você, como se fosse olhar para trás, vamos dizer assim, quando eu faço essa torção aqui, você não consegue, você tem um bloqueio na torção aqui. Olha a importância dos dentes na sua mobilidade do corpo. Como é interessante isso. Por isso que na hora que a gente faz uma avaliação, a inspeção, a análise oclusal, o exame mandibular de abertura, fechamento, ruídos articulares, examinar todos os músculos da oclusão, para a gente é muito importante para guiar no nosso tratamento. A Camila falou que dor dentro do peito, fraqueza nos braços, pernas. Não sei como a disfunção articular facial provoca tanto problema na gente. Exatamente. Na verdade, o corpo é todo linkado, um músculo ligado no outro, etc. Mas que é brabo é. Exatamente. E é um desafio você fazer um tratamento desse, né? Porque você vai tirando os obstáculos, aí acontecem outros problemas. E existe o fator emocional envolvido também. Existem outros fatores que a gente precisa ir aos poucos cuidando ali para que você saia daquela dor crônica, né? É importante você entender. Eu tenho clientes que eu atendo que eles, depois de começarem o tratamento comigo, eles viram a importância de uma ajuda de um psicólogo, por exemplo.
no tratamento e como eles melhoraram, porque a mudança ela não acontece do dia para a noite. A gente gostaria muito que ela acontecesse do dia para a noite, mas ela não acontece. Então é importante você entender que possa levar um tempo para que seu corpo também tire todas essas amarras, vamos dizer assim, né? É isso aí. Então, assim, existe a relação que a gente fala ligamentar aqui do crânio, que inclina para o lado, que roda, que tem a ver com a C2, né? C0, C1, C2, que roda. É importante você entender que tem com relação à mobilidade. Tá? O arco plantar, os pés, alterando também, alteração mandibular, alterando as estruturas escapulares, podendo fazer outras alterações a distâncias também, assim como o pé pode causar uma alteração na articulação temporomandibular. Então é preciso você saber a história, colher a história do doente, pergunta desses sintomas, seguir exame físico, musculatura mastigatória, ATM, se tiver exames complementares também, e a gente vai seguindo. E é importante você entender que existe um bloqueio de cóccix, quer dizer, aquele osso lá embaixo, perto da lombar, pode acontecer, são frequentes, quando você tem um desequilíbrio, tá? Ligados à postura, a pelve, a influência da pelve, também o bloqueio dessa pelve. Bloqueio, gente, da primeira costela. A primeira costela fica aqui, ó, nessa região, tá? Ela também pode acontecer por conta de um problema postural, só para você ter uma ideia. Pode ter uma alteração na primeira costela aqui, na cintura escapular, tá? E é isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, é tentar corrigir a postura, né? Que é justamente, talvez seja o pulo do gato, tirando todos os obstáculos possíveis, tudo isso que a gente conversou, né? Lutar às vezes contra o ato de apertar os dentes, que quem tem muita ansiedade, né? Eliminar o microgalvanismo, as amálgamas da região, tá? É fundamental para um tratamento da disfunção crânio-mandibular. E também entender os distúrbios da oclusão, que descompensam também o sistema postural. E os distúrbios posturais desequilibrando também o sistema manducatório, porque pode ser um obstáculo aí para fazer essa correção do corpo, por exemplo. Então, é importante que existam métodos. Então, a gente com a fisioterapia, a gente conjunto não só a fisioterapia, mas eu tenho essa especialidade da osteopatia, me deu uma visão muito mais global do que uma simples trabalho da região da cintura escapular ou da região da ATM, porque existem outras ligações, né? Às vezes eu uso no tratamento hiperboloide para organização lateral da boca, para fazer uma reeducação na parte muscular, também é importante, a parte facial, às vezes é preciso usar, às vezes eu uso só para quem tem bruxismo, para informação, para saber quando ele está fazendo um apertamento, eu uso a hiperboloide às vezes para poder tratar. Existe a VibraBite, que é essa coisinha aqui, né? Que a gente chama. Às vezes eu indico para fazer, dependendo dos casos. Ele serve para fazer vibração, né, na boca e fazer um relaxamento dos músculos da região mastigatória, do pescoço. Lúcia, você ainda está aí, Lúcia? Lúcia Provenzano. Fazer avaliação postural e olhar a paciente de perfil para ver a alteração postural, quer dizer, porque vou fazer aqui de lado, né? Por exemplo, se eu tenho lá uma alteração na cervical alta, por exemplo, uma extensão de crânio, a minha mandíbula avança. Desculpa, deu erro aqui. Se minha mandíbula avança, o que vai causar com o meu corpo? Se eu tenho uma cicatriz ainda nessa região, o que vai trazer meu corpo mais para frente? Eu vou fazer alteração postural. Então é preciso você entender que existe a relação postural. Quando a gente olha o paciente de frente, né, a gente vê a cintura escapular pela parte do punho. Se tem alteração nas cinturas escapulares na parte do punho, a gente olha. Olha a pelve também, se tem relação com aquela dor que você tem. As rotações de cabeça. Olho também, dependendo de se eu tenho dificuldade de mobilidade. Eu meço, quer dizer, 40 milímetros é a abertura funcional da boca. É importante você entender isso. Então, uso paquímetro
para poder avaliar, fazer uma análise ali e ainda fazer uma análise dos bloqueios fora do sistema. Porque, como a gente está falando aqui, existem outros bloqueios fora do sistema, né? E é importante a gente entender para retirar esses obstáculos. Entender que existe uma interadaptação de diferentes captores no corpo. É importante você entender. A postura, ela é toda, como ela falou assim, a gente é todo linkado, exatamente isso. A gente é todo linkado e quando você faz uma como é que fala assim, uma correção que o seu corpo não precisa, é uma atitude que só vai piorar os seus sintomas. Quando você faz coisa que o seu corpo não precisa, você só vai piorar seus sintomas. Então, é preciso ter cuidado na hora de fazer uma avaliação e usar os aparelhos, né? Entender que talvez uma avaliação clínica seja muito importante, né? A gente vai começar a usar um aparelho para poder analisar a pisada, né? E tem que tomar cuidado também, porque a clínica ela tem que ser mais soberana do que o que eu estou visualizando, como você se movimenta, do que só um aparelho. Se eu for usar só o aparelho, talvez eu não consiga ter a sensibilidade de como melhorar o seu corpo e como o seu corpo está todo interligado. Então, é preciso você entender que ir na causa é a melhor coisa que a gente tem para fazer, não somente se tratar os sintomas. Se você trata os sintomas, nem sempre o seu problema vai melhorar, né? E é preciso você entender isso, que identificar a causa é o melhor caminho para você trilhar aí sua dor. E assim, eu vou aproveitar aqui o mês dos pais, né? Para quem quiser presentear seu pai aí que tem dor, tá? Com certeza ele não vai se arrepender. Eu tive um atendimento ontem que foi muito legal, um paciente com muita dor e a gente tratou e ele ficou super feliz, que é um pai de uma amiga, né? Eu até falei no início da live ali. Ele ficou super feliz e ele não imaginou o poder. Ele falou assim, cara, como é que ela tem uma mão de fada? Aquela menina tem uma mão de fada, eu tô sem dor. Quer dizer, quão é importante você entender. Eu falei, ele me mostrou o exame dele, eu falei assim, mas eu preciso saber como é que você se movimenta. Se você me mostrar uma foto, a foto não é como você anda, não é como você se movimenta, como você fala. É diferente, né, do que eu tá vendo você movimentando. Falei, agora levanta, movimenta, vê se a dor melhorou. Nossa, tô me sentindo leve. Nossa, me tirei um peso. Quer dizer, a importância de você entender como a gente é todo linkado e você tratar só uma região não é o suficiente. Eu quero aproveitar também nessa live, semana que vem, a gente vai finalizar aqui, tá? Mas semana que vem eu vou ter uma live com uma dentista maravilhosa lá da Bahia. Ela é a doutora Mari Esther e ela está fazendo vários posts sobre gravidez e articulação temporomandibular. Ela tem 30 anos de experiência na área da disfunção temporomandibular e ela sempre olhou o corpo como integrado. Então, quando ela vai tratar o cliente dela, ela não trata só a boca. Ela fala assim, você precisa de um acompanhamento da fisioterapia porque você tem alteração na região cervical, você tem alteração em outras regiões. Então, semana que vem, não percam, vai ter um bate-papo maravilhoso, vai ser na quinta-feira, às 8 horas. Tá bom? Gente, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por todas as dúvidas. Quem participou também foi muito importante. Jaqueline, muito obrigada aí pela participação, é bem importante também, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer semana que vem mais e vamos linkar aí com uma dentista maravilhosa e espero que vocês curtam muito, porque ela é maravilhosa.